Aleluia. Aleluia. Me deram a responsabilidade de nessa noite compartilhar da palavra de Deus. E eu confesso que todas as vezes que eu tenho esse encargo, os meus joelhos ainda batem um no outro. Eu entro num ambiente de dor de barriga, de tremedeira, porque eu sei o tamanho da responsabilidade com aquilo que nós falamos em nome do Senhor nesses dias. Por isso sempre é um desafio falar no nome dEle. Eu confesso também que eu me sinto o menor da casa do meu pai. Já passou tantos irmãos aqui compartilhando daquilo que carregam, que liberaram no nosso meio palavras diretivas que tem nos feito pensar nesses dias. Eu brinco às vezes, eu digo, enquanto alguns deles estavam estudando, eu estava lá na rua fumando crack, cheirando cocaína. O Gladson ministrou aqui quarta pela manhã e eu disse: Gladson, se eu lesse o que tu lê, se eu soubesse a metade do que tu sabe, rapaz, eu era um cara mais firme. Mas cada um compartilha daquilo que entende. Então nessa noite eu quero compartilhar daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo e daquilo que nesses dias eu tenho entendido. E uma das coisas que nós entendemos nesses dias, que o que vai fazer a diferença já não está mais ligado àquilo que nós estamos falando e nem àquilo que nós estamos fazendo, mas é com quem nós estamos nos tornando parecido. Porque nós podemos falar as mesmas coisas que Jesus falou sem ser parecido com Ele. Nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez ou parecidas sem ser semelhante a Ele. Então já não está mais no contexto do que falamos ou do que estamos fazendo, mas é quem nós estamos nos tornando. Esses dias dessa casa, a palavra talvez mais pontual é aquela que tem nos levado a arrependimento. Talvez nunca houve uma geração como a nossa que tivesse tanto acesso às informações, que fosse tão facilitado o caminho para o Evangelho. Mas talvez também nunca houve uma geração que tivesse tudo isso acessível, mas há tanta negligência. Há um cenário sendo construído nos nossos dias, e este cenário aponta para o dia do Senhor, e ele pode ser terrível ou glorioso, depende do lugar aonde nós vamos nos posicionar. Nesses dias nós temos orado e clamado sobre a igreja dessa nação, a igreja que se prostitui, a igreja que negocia, a igreja soberba, a igreja orgulhosa, altiva, a igreja adúltera. Agora não pense que ela está lá fora, porque eu e você somos essa igreja.
Eu não sei quanto a você e o seu sentimento, mas não são dias de festa. São dias de lamentações. Feche teus olhos um pouco. Senhor, a autoridade desse lugar é tua, porque tu és soberano sobre essa casa e sobre as nossas vidas. Senhor, não é mais do que nós queremos falar ou fazer, mas é aquilo que tu estás desejoso. Nos ajuda! Nos ajuda! Estende a tua mão, Deus! Aleluia! Shataracarabalabalabai. Avivamento na nossa geração. Há um falso barulho de avivamento. Os avivamentos do passado foram revertidos em santidade, em justiça, em glória. Mas aquilo que se diz e que se chama de avivamento nesses dias é só barulho. Porque se fosse avivamento, não haveria mais adultério nos casamentos, não havia mais separação nas casas, não havia mais imoralidade nos altares, não havia mais fornicação, prostituição no meio da igreja. A história dos avivamentos foram geradas com lágrimas, com perseguições, que trouxeram vida, alinhamento e justiça. O barulho desses dias tem transformado a igreja negligente, prostituta, adúltera, imoral. Agora escute, é eu e é você, não é ninguém lá fora. O cenário que está se formando é do dia do Senhor. Ele pode ser terrível ou glorioso. Depende de que forma nós vamos encará-lo. Depende de que maneira nós vamos nos relacionar com Ele.
ao grande eu sou. Aleluia, aleluia, ao grande eu sou, ao grande eu sou. Sou integralmente seu. Escute uma coisa. Sou integralmente seu. Sou integralmente seu. Escute uma coisa, meu irmão. Nós estamos reunidos aqui, irmãos de todas as regiões da nossa nação, de outras nações. Agora não me interprete mal. Se o que você vem buscar aqui é barulho, volte para sua casa. Porque desde o final do último ano, o Senhor nos chamou a um lugar de responsabilidade. E nós não vamos mais fazer barulho. Vamos caminhar com quem está disposto a fechar as saídas de emergência, abraçar o que o Senhor está propondo e sofrer os danos. Se você quer um nome, você veio no lugar errado. O Senhor nos tem chamado para esse lugar. Sabe de uma coisa? Muitos dos nossos pastores estão dando um passo para trás, estão voltando a fazer coisas que já não estavam mais nos seus planos. Pastor Fernando pregou aqui. O Senhor tem nos chamado a atenção. Então, se você veio só por causa de um evento, você está no lugar errado. Porque nós queremos nesses dias alinhar o nosso coração com o do nosso Pai. Estamos refazendo os nossos projetos. Porque entendemos que alguns foram gerados pelo desejo da nossa mente, não no coração do Pai. Se você quiser tomar o seu lugar, fique à vontade. Eu confesso para você que há coisas que nesses dias eu não gostaria de falar sobre elas.
mas eu não posso anular aquilo que o Senhor nos tem encarregado. Há uma necessidade urgente, igreja, de nós nos convertermos. Tem coisas que eu não gostaria mais de falar. Mas o cenário que se forma à nossa volta, irmão, ele depende do nosso posicionamento. Então não adianta mais você, pastor, buscar estratégias para a sua igreja, projetos para ela crescer ou se desenvolver. Atente para aquilo que o céu está comunicando. Os dias que estão por vir, eles podem ser terrível ou glorioso. Depende de onde nós vamos estar e de que forma vamos estar nos desenvolvendo. Abra a escritura comigo em Isaías, no capítulo 26. Me perdoe por esse jeito. Eu também queria ser mais comportado. Eu queria ficar atrás do púlpito quieto, mas eu não consigo. Eu queria ter uma mensagem com o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo. Eu não tenho. Mas todos os dias algo me tira da minha cama. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ir tomar banho. E no chuveiro todos os dias eu surto. Porque eu vejo Deus falando nos últimos anos sobre a edificação da sua casa, sobre a necessidade de nós nos posicionarmos. E quando eu venho à igreja, eu vejo ela fazendo festa, corrompendo, se divorciando, adulterando, mentindo. Nós vamos governar com Ele, sim, se formos santos como Ele é. Isaías 26, 17. Como a mulher grávida perto de dar à luz, chora e se contorce nas dores de parto, assim estivemos em tua presença, Adonai. Engravidamos e sentimos dores de parto. No entanto, demos à luz o vento, pois não trouxemos salvação à terra. E os que habitam no mundo não passaram a viver. Vai no versículo 20. Venha, povo meu, entre em seus quartos, feche a porta atrás de você, esconda-se um pouco, até passar a ira.
como a mulher grávida que se contorce para dar à luz. Assim esteve a igreja brasileira nos últimos anos, gemendo e se contorcendo, mas quando deu à luz, ela deu à luz a vento. Sabe por quê? Porque o que ela gerou não foi fruto de um relacionamento de intimidade com o seu marido, mas foi uma gestação psicológica gerada na sua mente. Achou que estava grávida, pensou que estava gerando algo, mas era vento, porque era fruto do seu desejo e da sua imaginação. Não teve intimidade com o seu marido. E por conta disso, a igreja que não trouxe salvação às nações, o Rafa ministrou aqui sobre os 40, 50 anos de profecia sobre a nossa nação. O Brasil, celeiro de missões. O Brasil queria sustentar outros povos. O Brasil queria enviar seus missionários pelo mundo. E até aqui nós geramos vento. Hoje pela manhã, quando eu olhei para aquelas cadeiras, estava pastor Esmeralda, pastor José Rodrigues e Bob. 4 irmãos de idade avançada, anciões, 4 missionários que ainda sonham, porque Joel disse que os velhos teriam sonhos. Ainda sonham em ver a igreja gloriosa. Pastor José ministrou aqui sexta pela manhã. Eu quero morrer. Ele ainda quer ir às nações e morrer lá, porque a palavra dessa igreja. Sabe por que ele quer morrer nas nações? Porque depois de gastar a sua vida, de passar por caminhos que eu e você nunca passamos, ele descobriu que só tem uma coisa que interessa: é gastar a sua vida em prol do reino de Deus. É assim, pastora. Depois de viver a vida, de alcançar os seus dias, de avançados estarem os seus dias, eles descobriram que o que vale a pena é servir o Senhor, praticar a sua justiça e cumprir com o seu propósito. Eles foram sinalizadores nesses dias aqui. Eles não vieram aqui porque são uns irmãos bênção, queridos, não. Mas para nos fazer olhar para um lugar e atentar para isso. Pastor Esmeralda falava no almoço, com muito orgulho, 65 anos de casado. Uau! 65 anos de casado. E a igreja de hoje, vamos ficar quieto, o Juscelio fala disso depois. Porque não se suportam. Vai tomar banho, irmão. Vai para a palavra. Vai para os pés do Senhor. A igreja brasileira gerou vento, porque a nossa gravidez é fruto dos nossos desejos pessoais. Não foi numa noite de intimidade com o nosso marido, não. Foi fruto da nossa vontade. Gravidez psicológica, sente as mesmas dores. Se falar com um doutor na medicina, ele vai explicar. Sente tudo, até as mudanças no seu corpo físico. Mas quando completa as semanas, o que tem ali
nada. E depois você ficar reclamando, as coisas não estão funcionando. É claro, você só faz o que você quer. Você não consulta mais o seu marido e não se deita com ele. Seus projetos são frutos da sua vontade, não estão ligados ao coração dele. E se nós estamos numa conferência de filhos ministeriais e uma conferência de alinhamento, e estamos falando de orar pela nação, de uns dias de avivamento que estão por vir, então vamos começar a alinhar o nosso espírito, a nossa vida e as nossas ações. Venha, povo meu, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de você. Esconda-se por um pouco até passar a ira. Nesse mesmo capítulo 26, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: à noite minha alma te deseja, o meu espírito, ele te procura ao amanhecer. Quando os teus juízos estão sobre a terra, os povos do mundo aprendem o que é justiça. As minhas expectativas para os próximos dias não são boas. O que eu vejo é um cenário de juízo de Deus. Porque a palavra de Isaías diz que quando os juízos de Deus estão na terra, os seus habitantes aprendem o que é a justiça. E justiça está falando de nos reposicionar, colocar-nos no lugar de origem, no lugar que precisamos estar. Parece que a justiça que o Senhor quer nos ensinar nesses dias, ela vem por meio de juízo. Agora pode ser terrível, ou pode ser glorioso. Depende do lugar onde nós vamos nos posicionar. Quando se manifesta juízo, se estabelece a justiça. E Deus vem nos julgar, segundo e de acordo o nosso procedimento. O cenário do dia do Senhor, eu tenho aprendido isso com alguns irmãos que a gente anda junto, Leandro é um deles. O cenário do dia do Senhor, ele se revela nas Escrituras em dois momentos. Mateus 24, 37 diz que o dia do Senhor será como nos dias de Noé. Os homens estarão comendo e bebendo, ou seja, fazendo festa. E os homens estarão casando e se dando em casamento, ou seja, fazendo alianças e quebrando alianças. Será como nos dias de Noé. Noé se levanta para falar de juízo de Deus, queria reposicioná-los, mas as distrações fez com que eles ficassem desapercebidos. O juízo de Deus veio e todos foram levados pelas águas. Mas um homem que entende o que Deus comunica, ele constrói o ambiente da sua salvação, e ele e sua casa se guardam. Como nos dias de Noé. Um cenário muito parecido com os nossos dias. Fazendo festa, casando e se dando em casamento. Fazemos alianças e quebramos elas todas as horas, a todo momento, como se isso fosse algo normal. Como nos dias de Noé, as distrações fizeram com que eles sofressem terrível juízo. O que nos distrai nesses dias? Luiz falou nessa manhã de Sansão. Quem era o inimigo de Sansão? Quem? Os filisteus.
Mas na vida de Sansão houve uma distração, chamada Dalila. Dalila não era o inimigo, era a distração para que o inimigo de Sansão o vencesse. Muitos de nós estamos aí rodeados de Dalila. E por conta disso, o inimigo está nos subjugando, e nos vencendo, e nos derrotando. O que me parece é que nesses dias, para o Senhor não nos perder por completo, Ele vai tirar algumas coisas de nós. Abra as escrituras comigo em Oséias capítulo 2. Eu não quero entrar em muitos assuntos, eu quero ser diretivo e pontual naquilo que eu tenho entendido. Oséias 2, do versículo 2 em diante. Repreenda a tua mãe, repreenda-na, pois ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. Ela deve tirar a sua prostituição do seu rosto, os seus adultérios dos seus seios. De outro modo, eu a deixarei nua, e a deixarei como no dia do seu nascimento. Farei dela um deserto, e eu a tornarei como a terra seca, e a matarei de sede. Não terei piedade dos seus filhos, pois eles são filhos de prostituição. A mãe deles se prostituiu, a que engravidou deles comportou-se sem nenhuma vergonha. Ela disse: seguirei meus amantes, que me deram comida e água, lã, linho, azeite de oliva e vinho. Portanto, porque ela não me deu ouvido, porque ela não atentou para aquilo que eu falei, eu venho alertando ela há muito tempo. As mensagens dos últimos 10 anos, de muitos irmãos nessa nação que choram pela noiva do Cordeiro é: acorda, desperta, não te prostitui, não negocia, não te vende, não te deita com os amantes, aqueles sedutores. Por causa que você não me deu ouvido, bloquearei seu caminho com espinhos, levantarei uma cerca para que ela não encontre as suas sendas. Ela seguirá atrás dos seus amantes, mas não o alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Ela dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois naquele tempo as coisas eram melhores para mim do que são agora. Pois ela não sabe que eu lhe dei os grãos, o vinho, o azeite. Eu fiz aumentar a sua prata, o seu ouro, que eles usaram para Baal. Por isso tomarei de volta meus grãos na época da colheita, meu vinho em sua estação. Retirarei a minha lã e linho, usados para cobrir seu corpo nu. Descobrirei sua vergonha, enquanto seus amantes observam.
e nenhum deles a salvará de mim. Darei fim à sua alegria, suas festas de lua nova, seu Shabá, seu sábado e todas as suas assembleias solenes. Devastarei as suas vinhas e figueiras, da quais ela diz: estas são meu pagamento dado por meus amantes. No entanto, eu transformarei em uma floresta, e animais selvagens a devorarão. Eu a punirei por oferecer incenso nos dias de festa de Baal, quando ela se enfeitou com seus brincos e joias, seguindo seus amantes e se esquecendo de mim, diz Adonai. No entanto, eu o persuadirei, levarei ela ao deserto, e ali no deserto eu falarei ao seu coração. Ali no deserto eu lhe devolverei as vinhas e o vale de Acor com uma porta para a esperança. Ali ela responderá como o fez quando era jovem, como no tempo em que saiu do Egito. Vai no versículo 18, 17. Quebrarei arco e espada, eliminarei a batalha da terra e as farei repousar com segurança. Eu me casarei com você para sempre, sim, eu me casarei com você em justiça, em retidão, em graça e compaixão, e me casarei com você em fidelidade. Esse texto de Oséias é uma palavra de profecia para os nossos dias. Uma mulher que foi alertada, que por alguns anos foi chamada a sua atenção, para que ela se voltasse para o seu marido, que ela abandonasse o seu caminho de prostituição, de injustiça, que ela tirasse da sua testa o símbolo da iniquidade, no meio do seu seio a prostituição. E por algum tempo, foi assim que nós nos encontramos no Brasil, sendo alertados: se voltem, se voltem, se voltem, se voltem. Mas ela não deu ouvido. Ela deitou com seus amantes. Aí ela acha que ela tem alguma coisa porque foi seus amantes que deram. E ela esqueceu que o que ela tem foi o seu Senhor que deu. E sabe o que eu penso? Que a única maneira dele nos ter e de não nos perder por completo é tirando o que a gente tem. Esse texto diz: no tempo da colheita eu vou reter os grãos, eu vou reter o vinho, eu vou reter o azeite, eu vou te levar para o deserto, eu vou te deixar nua. Ali no deserto, nua, eu vou falar ao teu coração. Aí tu vai lembrar do tempo da tua juventude e tu sabe agora quem é o teu marido. Aí o que é teu? Tuas vinhas, teu azeite, tua colheita de trigo, eu te devolvo. Mas para eu não te perder, eu preciso te levar no deserto. Porque se eu deixar você colher o que você acha que poderia colher agora, eu nunca mais vou te ter para mim. Essa é a minha impressão sobre o cenário que a gente vive de igreja nessa nação. Um juízo que vem nos reposicionar. Agora nós abraçamos, sabendo que no final Ele vai estar ali dizendo: eu me casarei para sempre contigo. Em justiça, retidão, em fidelidade, devolvendo o que é teu. Um dos cenários do dia do Senhor também é o cenário do livro de Joel. Nos dias de Noé eles comiam, bebiam, faziam festa, casavam e se davam em casamento. Nos dias de Joel eles foram chamados ao arrependimento.
chamados ao jejum, chamados ao choro. O posicionamento da igreja de hoje decide como ela vai se encontrar com Ele. Terrível ou glorioso? Um 8 de Joel diz: lamente como a virgem que veste pano de saco pelo marido da sua juventude. Uma virgem que se casa vestida de noiva, mas foi-lhe tirado seu marido, e ela se veste de quê? Pano. As crianças apresentaram aqui uma noiva, menina virgem, entrou aqui, vestida e adornada. Mas me parece que foi tirado o nosso marido nesses dias, e nós vamos precisar trocar as nossas vestes, de adorno e de vestes de noiva para pano de saco, clamando por Ele. Chorem, sacerdotes, entre o alpendre e o altar. Eu confesso para você que nós não sabemos ainda como fazer. Nós já sabemos o que é preciso ser feito, mas ainda não sabemos como. Mas se nós nos juntarmos, se nós nos sujeitarmos ao que o Espírito está comunicando, então nós vamos ter um entendimento claro daquilo que o Senhor quer fazer. Mas me parece que nós estamos envolvidos e inquietos, porque estamos atarefados com muitas coisas. O cenário de Marta e de Maria. Quando Jesus vai à casa de Marta, a irmã Maria se coloca aos seus pés. E na tradução da Bíblia judaica diz que ela ouvia o que ele estava dizendo. Se colocou aos seus pés para ouvir o que ele estava dizendo. Mas Marta, inquieta, envolvida com muitas coisas, questiona ele: não te importas, Maria? Ah, Marta, ela escolheu aquilo que é essencial. Então não é o que estamos fazendo, porque nós podemos fazer coisas em volta dele sem estar ouvindo ele. O que é essencial? E ele diz que Maria escolheu a melhor parte. Qual é a parte essencial que Maria escolheu? Aos seus pés, ouvindo o que ele fala. Essa é a melhor parte. Ele não estava dizendo que não tem que fazer ou deixar de se movimentar. Ele estava dizendo que a Maria escolheu a parte essencial, que é ouvi-lo. Aleluia. Deixa eu falar para você, pastor, principalmente a pastores que estão aqui. Para algumas coisas, cara. Você está gerando vento, porque você não está ouvindo o Senhor, você está ouvindo só a sua vontade, a sua consciência, e a necessidade à sua volta. O reino não se movimenta por necessidade, mas por propósito. O Senhor não está dizendo que nós não vamos fazer, Ele está dizendo: vocês vão fazer a partir daquilo que vocês ouvirem eu falar. Não é só o que a gente vai fazer, mas é fazer o que Ele está fazendo. Que o Senhor nos ajude. Mas não se preocupe, o cenário de Joel, de lágrimas, intercessões, choro,
ele é respondido com uma palavra que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Eu derramarei sobre toda a carne. Pode ser terrível ou pode ser glorioso. É nós que vamos escolher. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Não tenha medo do juízo de Deus, porque o juízo de Deus só é ruim para quem não quer ser reposicionado. O juízo de Deus só faz mal para quem não quer ir para o lugar que é preciso estar. Porque aqueles que entendem o que Ele vai fazer não se importam com o juízo, porque sabem que juízo gera justiça. É preferível ser julgado agora para ser reposicionado do que se manter em círculos agora e ser julgado depois e nunca mais ter oportunidade de ser reposicionado. Sofra o dano. Não peça para Deus parar o que Ele precisa fazer, porque se Ele não tirar algumas coisas nossas, nós vamos morrer. Foi assim, Fernando. Teve que tirar algumas coisas. Está sendo assim, porque a mensagem agora tem que ser encarnada. Ele está usando o físico para revelar realidades espirituais. Então nós vamos sentir na carne o que Ele quer comunicar no espírito. Aleluia. Vamos chorar, mas poupa o teu povo. Tem misericórdia de nós, nos dá força para encararmos as dificuldades, nos fortalece para encararmos e vencermos os desafios, nos capacita para os dias de tribulação, mas sabemos que isso vai gerar em nós a tua justiça. Se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, por aquilo que sofreu. A igreja vai ser reposicionada se ela se colocar no lugar entre o alpendre e o altar e de mãos dadas começar a dizer: Senhor, nós queremos estar preparados para os próximos dias. Eles não vão ser bons, eles são de dificuldade, eles são de caos, eles são de perseguições. Mas se nós nos prepararmos, fortalecidos nele, nós venceremos. Sabe qual é o meu sentimento? Nós estamos ferrados. Nós vamos sofrer, nós vamos levar pau, nós vamos ter que chorar muito, mas Ele está junto, Ele está presente, Ele está junto, Ele está junto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta até que passe a ira do Senhor. Mateus, quando o Senhor Jesus está liberando o sermão da montanha, Ele diz o que? Quando Ele ensina a orar, faz o que? Entra onde? Entra onde? E o que é que Ele fala? Fala ao teu país secreto, e o teu país secreto ali revelará as coisas para ti. É um lugar de segurança. É um lugar de segurança nesses dias. E este lugar se chama o teu quarto. Entra lá. Há uma ira de Deus que não pode ser inevitável nesses dias. Estou gaguejando já. Há coisas que vão ter que acontecer, mas entra no teu quarto. Quem é que está dentro do quarto, irmão? Quem é que te revela os segredos? Quem é que entra contigo? Há um lugar de segurança. E é nele, é Ele. Então se prepara,
porque vem chumbo grosso. Deus está endurecendo o coração de Faraó. É o Senhor endurecendo o coração de Faraó. Vai estreitar. Cadê o Jordani? Lourão, há 1 ano e meio atrás, lá na casa do Jordani, nós sentamos e no mesmo dia, com as mesmas impressões, nós falamos de coisas, não falamos por aí, não pregamos, não falamos em nenhum lugar, mas falamos do cenário que vivemos hoje, da economia, do governo político, das coisas da volta do Brasil, porque o Senhor já vinha alertando. Passou 1 década nos corrigindo e nós não paramos para correção, continuamos gerando vento, e agora Ele está dizendo: é inevitável, eu tenho que vir com juízo para vocês serem reposicionados. Eu vou levar para o deserto e vou tirar o que vocês têm. Vocês acharam que ia arrebentar agora. A igreja dos últimos dias, avivamento. A igreja, nós choramos, nós investimos nos nossos templos, que lindo. Mas não trouxemos salvação para a terra. Cadeiras cheias não quer dizer que a igreja está santa, liberta e transformada. Achamos que poderíamos, agora vamos colher. Nós plantamos uma vinha, nós vamos comer o fruto dela, vamos beber vinho novo. Ele está dizendo: não, por um momento não, porque se eu deixar agora, vocês continuam permanecendo no vosso erro. Não pense que Ele vai destruir aquilo que você plantou, não. Ele só está dizendo: eu vou proteger, por um momento eu guardo comigo, porque o que é seu tem valor para mim. Mas eu preciso que você entenda quem você foi chamada para ser, qual é o seu papel. Nós tivemos aqui um clamor do Denis e do Rafael ontem pela Romênia. Não pensa que eu esqueci dos 30 mil euros para casa. Quem me conhece sabe que eu não falo de dinheiro. Quem caminha perto de mim sabe como eu caminho, como eu vivo e de que jeito eu me movimento. Mas a igreja do Senhor, se ela é do Senhor, quando há um clamor de desespero, como aquele que Denis compartilhou aqui ontem, era para sairmos com a casa comprada ontem. Pastor Fernando me perguntou quanto deu a oferta. Falei: Fernando, não sei direito, mas parece que foi 8, 9 mil. Ele falou: essa é a resposta que a igreja dá quando se fala de ganhar almas, de transformar ambientes. Talvez se fosse para comprar uma cadeira melhor, nós nos levantaríamos daí, né? Mais conforto. Eu não falo de dinheiro não, irmão, mas chega de gastar dinheiro com besteira. E por causa de nós gastarmos com besteira, não, mas eu dou o dízimo. Não é o que você dá, cara, é quanto você fica para você e o que você faz com o que você fica, de que forma que você administra. Porque você pode dar muito, dependendo da sua condição, sem fazer nenhuma diferença. Não é valor, não é quanto, é como. Não é valores, é como se faz. Essa é a resposta missionária da igreja brasileira. E eu estou em casa, irmão, na minha casa eu falo o que eu quero. Por aí eu tenho que ficar quieto. Aqui eu falo o que eu quero. Meus pastores estão aqui. Se eles quiserem me corrigir, eles vão me corrigir depois. Eles têm autoridade e liberdade para isso. Mas estou em casa. Como eu sou menor da minha casa do meu pai também, não tem problema. Filho imaturo, às vezes fala besteira também. Ou você pensa que eu sou muito maduro? Você é? Parar de hipocrisia. Parar de vender imagem de coisas que nós não somos. Parar de fantasia. Sabe porque Deus te deu uma palavrinha um pouquinho mais violenta, você acha que é muito espiritual? Vai pensando assim, bobão, para ver o que Ele faz contigo. Fica de pé, irmão, fica. Fala.
Aí você pode se perguntar, mas tá bom, Júnior, se ele tirar o que nós temos, como é que nós vamos nos movimentar? E as obras sociais e a missão? No reino de Deus, 5 pães e 2 peixes é o suficiente. No reino de Deus, 5 pães e 2 peixes é o suficiente. Parece que quando a gente tem menos, a gente faz melhor, porque quando a gente tem mais, a gente gasta naquilo que não precisa. Pode faltar o trigo, o vinho. Ele ainda sustenta uma geração profética. Ele ainda manda pão e água pela mão de anjos aos profetas do deserto. Ele ainda manda. Ele ainda manda. Como nós vamos nos relacionar com Ele, com o dia dele? Pensem nisso, reflitam sobre isso, porque isso é a proposta de uma conferência como essa. Não é comer, beber, andar de um lado para o outro, só bater foto, postar no Instagram. Convenção Mevan 2015, estou aqui. E daí? E daí? O propósito de uma conferência como essa é nos alinhar com Ele. Faz como Maria, vai para os pés e ouve o que Ele está dizendo. Agora escute, não faça como Pedro. Pedro, no terraço da casa de Simão, curtidor em Jope, quando tem uma visão, e Deus diz, faça isso. Ele diz, não, Senhor, eu não faço, eu não posso, está escrito. Não questione a Deus daquilo que Ele está falando nesse tempo. Se Ele fala, você faz. Agora não se preocupe, Ele nunca vai falar nada que não esteja na sua palavra. O que Ele fez com Pedro naquele dia não foi anular o que estava escrito, mas foi fazer Pedro entender o que estava escrito. Aleluia. Nós queremos orar com você, mas não é pachu, não é para a gente só ter mais um momento de oração, não. É para nós alinharmos o nosso coração, a nossa vida com Ele. Nós precisamos ser a igreja gloriosa dessa geração. Santa, pura, verdadeira, imaculada, justa. Vistam-se de pano de saco. O seu marido vai ser restituído. Vistam-se de pano de saco. O seu marido vai ser restituído. Vistam-se de pano de saco. Troquem as vestes por um momento. Por quê? Porque o seu marido vai ser restituído. Aleluia. Eu quero realinhar a minha